Porque o ministro do STF, Flávio Dino, deu um prazo de 10 dias para o Ministério da Saúde informar sobre o cumprimento de uma determinação para a movimentação de cada emenda parlamentar destinada à área. Janaína Camelo é que vai trazer as informações para a gente agora. O que está acontecendo? Jana, explica aí para a nossa audiência. Pois é, Evandro, já no primeiro dia aí, né, de trabalho do ano judiciário, logo na sequência também das eleições da Câmara e do Senado na presidência, onde o Hugo Mota e Alcolumbre defenderam ali fortemente a continuidade das emendas parlamentares, as impositivas, né? O ministro Flávio Dino, então, hoje ele dá essa decisão no âmbito dessas ações que tramitam aqui no Supremo, que questionam a legalidade de emendas parlamentares. Uma foi essa que você disse sobre o Ministério da Saúde. Ele cobrou de novo o Ministério da Saúde o cumprimento de uma decisão que ele tinha dado em agosto para que o Ministério da Saúde abrisse contas bancárias para cada uma das emendas parlamentares que tinham como destino a área da saúde e que foram bloqueadas. Ele havia pedido isso para quê? Para evitar possíveis futuras ordens judiciais de estorno com relação a essas emendas, caso elas não fossem aí transferidas para o portal transfere.gov. Então, até agora, o Ministério da Saúde, ao que indica aí, né, por essa decisão do ministro Flávio Dino, o Ministério da Saúde até o momento não cumpriu essa decisão. E aí o ministro também cobrou o Ministério de Gestão e Inovação para que responda ao ministro em que pé que está esse plano de transferência desses dados aí das emendas para o transfere.gov. Outra decisão também do ministro em relação a isso, as emendas, cobrou o Tribunal de Contas da União para apresentar um relatório de quem já inseriu no portal da transparência o plano de trabalho do pagamento das emendas PIX. Porque só para relembrar, no início de dezembro, o ministro ele deu 60 dias para que esses planos de trabalho fossem inseridos no portal da transparência com relação às emendas da saúde, quando ele liberou uma parte daquelas emendas, mas com algumas condições. Então, o TCU agora tem que apresentar para o ministro quem foi que inseriu esse plano de trabalho e quem não inseriu. E nisso o ministro diz, com relação a essa questão do TCU, que é imprescindível que todos os planos de trabalho estejam inseridos nos portais devidamente aprovados e que depois que ele receber essas informações do TCU vai dar novas determinações com relação às emendas parlamentares. Outra decisão também do ministro, ele suspendeu o pagamento de emendas parlamentares para 2 ONGs que não forneceram informações sobre transparência na aplicação dos recursos. São as seguintes ONGs, Associação Mória e Programando o Futuro. Então, agora elas estão com esse repasse de emendas imediatamente suspensos. Quem falou sobre esse assunto, emendas, foi o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, que é o órgão ali do governo federal, que autoriza o pagamento das emendas parlamentares. Ele falou logo depois do encontro do presidente Lula com Alcolumbre e Hugo Mota. Foi perguntado pela imprensa se eles conversaram sobre emendas parlamentares. O ministro disse que não, mas ele defendeu sim aí o que argumentam os parlamentares, que essas emendas devem continuar a ser pagas. Vamos ouvir o que ele disse. Não trataram desse tema aqui, nem o presidente. É natural, eu sou parlamentar também, e é absolutamente natural que os parlamentares defendam esse mecanismo da emenda. Eu defendo o mecanismo da emenda. Eu sempre falo, eu como deputado federal de São Paulo, às vezes conheço muito mais a realidade da cidade de Tiradentes, ali no extremo da Zona Leste, de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, do que uma planilha técnica aqui em Brasília. Acho que a grande questão é a efetividade e transparência desses recursos. Quero agradecer porque o Congresso Nacional no ano passado deu passos importantes nisso. O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei complementar apresentado pelo líder Guimarães, que enquadrou o crescimento do volume das emendas ao marco fiscal do país. Ou seja, impedindo um crescimento exacerbado do volume de emendas. Agora, Evandro, está sendo articulada aí uma reunião entre o ministro Flávio Dino, autor dessas ações aqui sobre emendas parlamentares, e os novos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, justamente para tratar sobre esse tema. Uma agenda que ainda está sendo articulada, organizada, ainda não tem uma data para ela acontecer, mas vai acontecer aí em breve. Evandro.
Obrigado pelas informações, Janaína Camelo, um ótimo trabalho para você. Ô Fábio Piperno, o ministro Flávio Dino, ele não vai arredar pé não, ele quer que haja o cumprimento da transparência em relação às emendas parlamentares e agora está no pé principalmente do Ministério da Saúde, que é um ministério que tem uma verba muito robusta, um orçamento largo e que, consequentemente, lida muito com a questão das emendas parlamentares. Não à toa, a ministra Nízia Trindade, perdão, às vezes o nome escapa aqui da mente, a ministra Nízia Trindade tem sido bombardeada exatamente pela dificuldade que os parlamentares revelam e revelavam no pagamento das emendas parlamentares. Mas agora o Supremo também está de olho. Como é que você avalia todo esse imbróglio? Bom, Evandro, não se envergonhe de ter esquecido o nome da ministra, porque o nome da ministra, enfim, convenhamos, não é nem de longe o mais popular do governo. Não foi isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não foi uma indireta. É uma ministra que aparece pouco, né? Sim. Uma ministra extremamente discreta, para dizer o mínimo. Está de parabéns o ministro Flávio Dino. Tem que, sim, impor prazo e tem que obrigar ao cumprimento de tudo isso, porque o que está me parecendo é que tem muita gente que está morrendo de medo, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo em relação a essa obrigação que o ministro impôs a todos eles. Ora, o que o ministro está pedindo já há muito tempo é transparência. O ministro não está pedindo para cortar a emenda, para cancelar, ele só quer saber o seguinte: bom, a que fim serviram essas emendas? Então, quem não souber justificar isso, que se mande, caia fora, porque não tem mais o que fazer no governo, e os parlamentares que vão se ver lá com a justiça depois. Ou será que corremos o risco de novamente termos aí uma reedição das famosas máfias do orçamento, ou dos anões do orçamento? Aliás, anões e agora também uns bem grandinhos, né? Fala, Gani. Pois é, gigantes, né, do orçamento. Aliás, por que vão em cima das emendas da saúde, né? O orçamento secreto, conhecido como RP9, foi transformado ali nas emendas de comissão. Continuou com outro nome, né, por meio das emendas de comissão, sem a devida transparência. E quando a gente olha as emendas de comissão, né, as comissões formadas ali no Congresso Nacional, qual que é a comissão com mais dinheiro, mais poderosa do ponto de vista orçamentário? É justamente a Comissão de Saúde. Portanto, é ali que tem o maior volume de recursos, de dinheiro, sem a devida transparência. A decisão do ministro Flávio Dino, o ministro do Supremo, está correta. 5h26, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês, daqui a pouco estamos de volta. Nas outras plataformas nós continuamos e eu quero ouvir vocês, Zé Maria Trindade, vai lá. Eu ouvi um deputado, lá, ironicamente, chamando o ministro Flávio Dino de ferrinho de dentista. O que é isso? É a que fica futucando e machucando. Ou seja, está mexendo numa área muito sensível do Congresso Nacional. Durante essa campanha, né, que elegeu o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, a gente pôde ver que de PT, do ministro aí, que é deputado e tem as suas emendas, e ele, mesmo o ministro, ele manda as emendas, eu sei disso, né? E isso é natural, todos fazem isso, não abrem mão de emendas. Hoje a emenda se transformou no principal, é o principal ponto do Congresso Nacional. E um poder tremendo para deputados e senadores. Ninguém abre mão de poder. Quem está chiando muito e chega no Congresso e fica no nosso ouvido lá e tal, são os candidatos. E são os deputados e senadores que não estão no mandato, que saíram por algum motivo, ou porque perderam, ou porque tentaram outro cargo. Para voltar, está difícil, porque esses deputados e senadores agora aqui, com tanto dinheiro assim, armaram um sistema de proteção muito forte. É um sistema nos municípios, né, beneficiando cidades, e um sistema também que capitaliza. É dinheiro, é poder. Então, assim, a crítica vem de fora. Para os deputados, estamos todos muito bem, obrigado. Fala, seu Segré. Eu acho que o ministro está fazendo um bom trabalho nesse sistema de auditorias. Deveria ser o auditor-geral da nação, porque ele está entrando num negócio muito escabroso para o Executivo e para o Legislativo. O que não consigo entender é por que 10 dias, não termina nunca. Hoje você não pega de graça, amanhã sim. Hoje não pega de graça, amanhã sim. E o tempo vai passando e nada parece acontecer, porque prorroga esse prazo. Mas eu vou colaborar com a investigação do ministro
Flávio Dino, e vou mencionar que o Ministério da Gestão e Inovação está com um processo de contratação por 321 milhões de reais para cargos temporários por 3 anos, 1.216 postos de trabalho para 12 ministérios. E aqui que vem a notícia. Está sendo feito com uma empresa que já está questionada pela AGU e cujo presidente, CEO, sei lá, administrador, é um laranja. Então, ministro, aí tem mais uma questão aí para o senhor investigar. Vai investigar que aí são 321 milhões e que não entrariam como funcionalismo público, não são concursados, mas são 1.216 pessoas que entrariam ao governo para 12 ministérios.